Olá, que Deus abençoe a todos. Nós vamos trazer uma mensagem que vai ser bênção. Mas antes disso, eu peço com todo carinho, compartilhe os nossos vídeos, se inscreva no canal, nos ajude no crescimento do canal para que nós venhamos a alcançar mais pessoas. Vamos para a mensagem? Mateus capítulo 20, versículo 1. Se você puder, acompanhe na sua Bíblia, por favor. Jesus disse: "O reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas, que sai de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação." Você vê que tem uma coisa interessante aqui, ó, que o reino dos céus é como, você vê que o Senhor Jesus, ele faz uma comparação do dono da plantação e ele vai procurar trabalhadores para contratar. E aos olhos humanos, trazendo para o reino dos céus, você vê que Deus ele procura aqueles que vão fazer a vontade de Deus para que venha se tornar trabalhador do reino de Deus. Então, há essa comparação aqui. Aí continuando, e ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fosse trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez e foi até a praça do mercado, e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: "Vão vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo." E eles foram, e ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça e viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: "Por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada?" "É porque ninguém nos contratou", responderam eles. Então ele disse: "Vão vocês também trabalhar na minha plantação." E no fim do dia ele disse ao administrador: "Chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que forem contratados por últimos, terminando pelos primeiros." E os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então, primeiros que tinham sido contratados e pensaram que iam receber mais, porém eles também receberam 1 moeda também de cada um, e pegaram o dinheiro e começaram a resmungar. Aqui, ó, você vê que a resmungar, porque aquilo que foi combinado aconteceu. Então eles não tinham direito de resmungar, de murmurar, porque o patrão ele foi bondoso com algumas pessoas. Por exemplo, aquele que contratou 5 horas da tarde só trabalhou 1 hora. E os outros trabalharam o dia todo. E aí eles queriam ganhar mais porque trabalharam mais. Mas a realidade é que não foi combinado. O que foi combinado foi pago. É claro que o patrão foi generoso com aqueles que ele contratou 5 horas da tarde. Mas ele não faltou com a palavra. Ele não deixou de ser justo. E é o que acontece. Muitas das vezes, a pessoa ela fica murmurando, ela reclamando. Por exemplo, tem muitos pastores que passam por isso. As pessoas elas querem mandar no pastor. Os empregados querem mandar na empresa. Não. Quem decide é a autoridade. Por exemplo, na igreja a autoridade é o pastor, na empresa a autoridade é o patrão. Então quem manda é o patrão, é ele que decide. E o que foi combinado foi cumprido. E ele não tem o direito de reclamar. Mas muitas das vezes a pessoa reclama porque tem inveja, porque a outra foi beneficiada e ela queria receber o mesmo benefício. E a gente tem que tomar cuidado. Aí continuando o texto. E pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: "Este homem que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo
e debaixo desse sol quente. No entanto, o pagamento dele foi igual ao nosso. Aí o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar um dia todo por uma moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vá embora, pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último, o mesmo que dê a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para com ele? E Jesus terminou dizendo: assim aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Você vê que as pessoas, elas, no caso aqui, os empregados que foram contratados estavam orgulhosos, querendo igualdade. Mas a realidade é que eles aceitaram e foram contratados. Por exemplo, é uma coisa errada que acontece. Muitas das vezes a pessoa ela se submete a um trabalho porque ela aceitou aquele trabalho, aí depois ela coloca na justiça, requerendo os direitos trabalhistas dela. E aí é até uma coisa injusta, porque ela não aceitou trabalhar pelo aquele salário. Como que agora a pessoa ela quer reivindicar os direitos trabalhistas? Então você vê que é complicado. A gente tem que ser justo. E você vê aqui que o patrão foi justo. O que ele combinou, ele cumpriu. É o que acontece espiritualmente. A pessoa ela não serve a Deus com justiça. A Bíblia fala que muitas são aflições do justo, mas ele livra de todas. Você vê, para a gente se livrar das aflições, nós precisamos ser justos. Não é porque o patrão ele beneficiou uma pessoa que a gente vai querer o que a outra pessoa foi beneficiada. Se o que foi contratado foi cumprido. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, para não ser injusto. A gente tem que ser fiel à nossa palavra. A gente não pode ter duas palavras. Se a gente tratar algum negócio com alguém, a gente tem que ser firme e cumprir. Por exemplo, o pai e a mãe lá promete alguma coisa para o filho, e aí chega na hora não cumpre. Por quê? Porque é criança. Não. Deus está vendo. Temos que cumprir. Temos que ser justo em todo o tempo. É claro que se a pessoa falhar, ela se arrepender, pedir perdão a Deus e se esforçar para não errar mais. E uma coisa, isso mostra o que está dentro do coração das pessoas. Por exemplo, a pessoa com o coração sujo, com inveja, que é aquilo que é dos outros. Sabe? Porque a pessoa que tem inveja está com o coração sujo. Nós temos que lutar para ser feliz, temos que cuidar da nossa vida. Nós não temos que ficar olhando para a vida dos outros. E aqui esse empregado aqui, ele ficou olhando para a vida do outro, porque o outro foi beneficiado. Não. A gente tem que cuidar da nossa vida, a gente tem que seguir em frente. Mas infelizmente muita gente acaba querendo cuidar da vida dos outros, fazendo fofoca dentro da igreja, causando confusão. E isso atrai maldição. A palavra de Deus fala que a maldição sem causa não encontra pouso. Talvez a doença que a pessoa está enfrentando é o fruto de fofoca, é o fruto de inveja. E a pessoa precisa se arrepender. A pessoa precisa se colocar diante de Deus
e pedir para Deus limpar o coração. Porque muitas das vezes a pessoa, ela não quer ser feliz, ela quer o que é do outro. E a realidade é, ela conquistando o que é do outro não vai trazer felicidade. Pelo contrário, vai trazer perturbação. Então, nós temos que vigiar e ter um coração limpo para que a gente venha viver uma vida feliz, para que a gente venha agradar a Deus e ser justo. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? Se você puder, feche os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Poderoso Deus e amado Pai, em nome de Jesus eu invoco o teu poder agora na vida dessa pessoa que está ouvindo essa gravação. Meu Deus, arranca agora todo o mal, toda a enfermidade, toda a doença. Se porventura a olho grande, a inveja, arranca, meu Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus, e que todo mal, que tudo aquilo que não provém do Senhor, que saia em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, e te agradeço no nome de Jesus. Repita-se comigo: Senhor Jesus, eu tomo posse da minha bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. E eu vou colocar ainda 3 mensagens rápidas que eu tenho certeza que vai valer a pena você assistir. Um grande abraço e fica com Deus. Tem coisas que a gente não faz que não dá certo agora. Mas se você perseverar, vai dar certo no futuro. Você não pode desistir. Você não pode ser convencido pelos maus pensamentos de que o teu problema não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o homem, mas para Deus tem. Porque tudo é possível que crê. Nós agradamos a Deus com a fé. E a fé é o quê? Certeza de coisas que se esperam. Talvez você está precisando de um milagre na sua saúde. Ou talvez você está precisando de um milagre na sua família, a conversão de um filho, do marido, da esposa. Seja lá qual for o milagre, persevera, lute, determine, firme os seus pensamentos em coisas boas e fale do milagre. Firme os seus pensamentos em coisas boas e fale do milagre. Já chame a existência que você já está curado, que o seu familiar já se converteu, que o seu familiar já está uma bênção. Chame a existência. Porque fé é isso. E temos que agir por fé. Se a gente quer um milagre, a gente tem que agir por fé. Porque se a pessoa começar a murmurar, a reclamar, ela nunca vai ver o milagre. E o pior, ela não vai herdar o reino dos céus, porque está escrito que os murmuradores não herdarão o reino dos céus. Então, é importante você obedecer à palavra de Deus, parar de murmurar, parar de reclamar, limpar o coração. Se você tem alguma mágoa, liberar perdão,